Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui a pedido dos nossos pastores para gravar um vídeo de estudo para vocês. E eu fiquei pensando sobre o que eu vou começar a falar. O que eu vou falar? E eu pensei, eu vou falar sobre quem é Deus. Quem é Deus para você? Você é capaz de me responder? Tem um livro bem bacana chamado Seu Deus é Pequeno Demais, de J.B. Phillips, da editora Mundo Cristão. E ele fala alguns conceitos distorcidos que as pessoas têm de quem é Deus. Deus é um oficial da polícia celeste que vive à procura de uma oportunidade para agarrar as pessoas que estejam desviadas ou cometendo erros. Deus é um ser poderoso que fica feliz com a miséria do homem. Deus é o diretor de uma empresa de seguros que presta o seu serviço, em troca de dízimos e ofertas. Deus é um avô bondoso que deseduca os seus filhos? E o melhor de todos, Deus é um bombeiro. Nesses tempos de Covid-19, a gente vê que muitas pessoas buscam a Deus por ter essa ideia errada de que Ele é um bombeiro, que é chamado para apagar uns incêndios que aparecem em nossa vida. Luiz Berkoff, no livro Teologia Sistemática, tem uma frase que eu gosto muito e fala o seguinte: no estudo de outras ciências, o homem se coloca acima do objeto de sua investigação e ativamente extrai dele o seu conhecimento, pelo método que mais lhe achar apropriado. Mas na teologia, meus amados, ele não pode se colocar acima e sim sob o objeto do seu conhecimento. Em outras palavras, Deus revela a si mesmo. Vamos usar a Bíblia bastante, então tenha em mãos a Bíblia, ok? A Bíblia declara em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em verdade, nós não podemos conhecer Deus na sua totalidade, seria impossível, mas nós podemos obter um conhecimento de Deus perfeitamente adequado à realização do propósito divino em nossas vidas. Quando lemos as Escrituras, vemos Deus se revelar em seus atos e palavras. E é isso que constitui a base da nossa fé. Deve-se notar primeiro que é somente pela fé que aceitamos a existência de Deus. Hebreus 11:6 vai dizer: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Deus se oculta dos altamente sábios e cultos. Mas isso somente porque são orgulhosos e não querem realmente conhecê-lo. Ele se revela aos pequeninos, e isto é, pessoas suficientemente humildes para acolher a revelação que Deus faz de si mesmo. E aqui eu estou parafraseando Mateus 11, do 25 ao 26. Meus amados, a fé não é cega, a fé é evidente e baseada em provas. Existem evidências que comprovam a existência de Deus. Hoje, devido ao ceticismo da sociedade, muitas vezes temos que fazer argumentos extra-bíblicos para dar ao menos às pessoas a possibilidade da dúvida. A incredulidade, muitas vezes, ou a falsa fé, rejeita, sem investigar, qualquer possibilidade de haver uma revelação divina. Antevendo a dureza do coração do homem, Deus inspirou o salmista a declarar: desoneste no seu coração, não a Deus, Salmo 14:1. Ou ainda, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus, Salmo 10:4. Fatos históricos comprovam a existência de Deus. Se eu te disser que o dilúvio foi registrado por mais de 200 culturas espalhadas no mundo, existem registros que falam a respeito do dilúvio. O filósofo Platão registrou o dilúvio, você sabia? Um rei muito famoso chamado Gilgamesh também registrou o dilúvio. Isso são fatos históricos. Se eu te disser que Alexandre o Grande não existe, você acreditaria em mim? Pois é, só que a história de Alexandre o Grande começou a ser escrita de 300 a 400 anos depois que os eventos ocorreram. E mesmo assim ninguém duvida de que ele existiu. Agora, se a gente estudar a história de Cristo, nós vamos ver que a história foi registrada a partir de 40 a 60 anos depois da sua ressurreição. O que pode dizer que haviam testemunhas oculares vivas ainda naquela época. E mesmo assim, existem pessoas que dizem que Jesus não existiu. Ninguém morreria por uma mentira inventada. Você morreria por uma mentira inventada? Cristãos foram martirizados e entregaram a sua vida por Cristo.
Será que era mentira? A natureza, a natureza. A natureza revela quem é Deus. Se eu te disser que a Terra fica a uma distância exata do Sol, a fim de evitar que o calor escaldante e o frio extremo, ou nós morreríamos queimados ou morreríamos congelados. A sua inclinação é exata, 23 graus, um pouquinho mudada para a direita ou para a esquerda, nós morreríamos. Você é capaz de acreditar que tudo isso foi minuciosamente criado por uma explosão? Será? Precisa de mais fé para acreditar que o mundo surgiu de uma explosão do que pela criação de Deus, não é mesmo? Se você não acredita nisso que eu estou falando, dá um Google, pesquisa sobre essas coisas que eu disse. Você deve estar se perguntando, mas por que eu vou assistir esse vídeo? Eu sei quem é Deus. Quando nós adotamos um conceito superficial ou distorcido de quem é Deus, toda a nossa estrutura de fé é baseada sobre isso. Muitas vezes o nosso conceito de quem é Deus está construído nas nossas relações, nos nossos fatos históricos que mostram quem é Deus para nós. A nossa história fala para nós quem é Deus. E se nós não tivermos uma estrutura firme e concreta em tempos de dificuldade, diante das circunstâncias que acontecem hoje, em tempo de Covid-19, você pode questionar, mas por que Deus permitiu que isso acontecesse? Mas por que Deus não impediu que isso acontecesse? Você começa a questionar Deus. No próximo estudo, nós vamos falar a respeito da revelação de Deus. Como Deus se revela? De que maneira ele se revela? Eu espero que você não perca. Se você tiver dúvidas ou quiser fazer algum comentário a respeito desse vídeo, entre em contato com os canais de interação da nossa igreja, seja pelo e-mail, pelo celular, pelo WhatsApp. Deus se revela a si mesmo. Vem comigo que eu vou te explicar.